Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo! Estamos no ar com o nosso Visão Geral de hoje. Um programa muito especial, hein? Hoje, com toda certeza, vocês vão conhecer e saber muita coisa sobre Alzheimer, AVC e mal de Parkinson. Porque nós estamos recebendo aqui o Dr. Ricardo Gutierrez, neurocirurgião, extremamente conhecedor do assunto, vai nos dar uma entrevista maravilhosa, eu tenho certeza disso. Muito obrigado pela presença aqui, doutor. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Doutor Ricardo, deixa eu ver, eu não sei se vou acertar aqui a pronúncia, se eu errar, você me corrija. Ricardo Badierro Gutierrez. Está bem, está Ricardo bien. Badierro Gutierrez. Ok. Bem-vindo, doutor. Muchas gracias. Acertei também, né? Acertou, então, tá perfeito. Bom. Meus amigos, brincadeiras à parte, doutor Ricardo é colombiano de Cali, nasceu em Cali, está aí pertinho dos seus 50 anos, bem conservado, viu? Parabéns. Falta um pouco, falta bastante. Formado em medicina pela Universidade Libre de Colômbia, se fez especialização em neurocirurgia aqui no Brasil. Não sei como, mas tem uma habilidade que eu fico assim, estarrecido de ver como esses médicos cirurgiões conseguem fazer as cirurgias que fazem e que nós vamos saber um pouquinho aqui. Doutor Ricardo, o que nós vamos falar mesmo? Como é que é o negócio? O que é? Isso é um sintoma de quem está começando a ter uma demência? Porque todo mundo tem medo do Alzheimer? É um sintoma quando alguém chega, por exemplo, nesse caso, fosse verdade isso, seria perigoso? Bom, realmente, todo mundo tem medo do alemão, né? O Dr. Alzheimer era um alemão que descreveu esses sintomas em uma paciente dele e depois ele observou que ele teve um deterioro rápido e estudou o cérebro dela e viu umas alterações no cérebro dela que até hoje são descritas na doença de Alzheimer. É uma demência. E um dos principais sintomas, os primeiros, é a perda de memória. O paciente não consegue adquirir novos conhecimentos. Sim. Perde um pouco a memória, a capacidade da atenção, da concentração. Mas isso que eu fiz aqui, claro, na brincadeira, falando do que a gente vai falar mesmo, ou às vezes eu falo assim, peraí, doutor, eu tinha um negócio para te perguntar, mas não estou conseguindo me lembrar. Isso aí é comum, não é nenhum indício de nada, não? Não. Quando a pessoa está um pouco estressada, um pouco tensa, preocupada com muitas coisas, isso pode acontecer e não seria uma coisa que preocupe. Quando uma pessoa está perto dos seus 60 anos, 65 anos e começa a ter essas alterações, mas de uma maneira muito frequente e cada vez pior, né? Aí sim já é um sinal de preocupação. Doutor, o senhor é muito jovem ainda, né? Eu também muito não obrigado, sou um velho, muito obrigado. Né? Mas eu me recordo dos meus pais lá atrás falarem às vezes dos meus tios mais velhos, dos avós, de pessoas mais idosas. Ah, fulano tá caduco. Esse caduco é hoje o nosso Alzheimer? Exatamente. É um termo que foi utilizado muito tempo atrás e de uma maneira entre as pessoas que são leigas, né? Na medicina não se usa esse termo, usa-se o termo de demência. Demência. O Alzheimer é um tipo de demência, uma doença degenerativa do cérebro, progressiva. E a principal característica são os sintomas de demência. E a gente pensa sempre em Alzheimer porque é a maior das demências, ela é a maior causa. 50% das demências a gente pensa que pode ser Alzheimer. E o outro 50% está dividido entre outras causas. Bom, mas de todas as demências, o Alzheimer é a pior? Poderia-se dizer que sim, porque é uma coisa bastante progressiva, é uma coisa que nos estadios finais a pessoa perde completamente
a capacidade de se cuidar, a capacidade de muitas coisas importantes para a vida dela. Dr. Ricardo Gutierrez é o nosso entrevistado de hoje aqui do Visão Geral. Você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil, caso queira fazer uma pergunta, se nós não fizermos a pergunta durante o programa, no último bloco a gente coloca para você. O nosso WhatsApp é o 999183131. Temos também a nossa página no facebook.com/Visão Geral. Nossas entrevistas sobem para o YouTube. Basta você procurar Visão Geral com Alberto César. O nosso programa é sempre ao vivo às 2h15 aqui pela Rede Família, com reprise às 9h da noite. Enfim, é uma oportunidade para você acompanhar por esses canais e por esses horários um assunto que é extremamente importante. Doutor Ricardo, Alzheimer não tem cirurgia. Não. Nós dividimos o tratamento em tratamento farmacológico com medicamento, né? E tratamento não farmacológico, com medidas gerais de cuidado do paciente. Mas cirurgia não cabe. O Alzheimer dói no paciente? Não dói. Dói na família. Dói na família, mas sim. É uma doença que ele vai progredindo, passa por várias fases, né? Inicialmente é só uma perda cognitiva, mas depois o comportamento vai se alterando. E ele varia, doutor, de pessoa para pessoa, de paciente para paciente? Por exemplo, não existe assim um tempo estimado de que a pessoa, ao ser diagnosticada com Alzheimer, vai ter um tempo de vida tal, assim, não existe isso? Não, não tem como você predecir. Sabemos que é progressiva, sabemos que todos os pacientes vão se deteriorar gradativamente, mas uns levam mais tempo que os outros. E o efeito do medicamento também, ele varia muito de paciente para paciente. Os efeitos colaterais também? Nos efeitos colaterais e na efetividade. No próprio tratamento. Exatamente, a resposta ao tratamento. Doutor, ao longo da sua experiência aí, ainda que tenha sido por milagre, o senhor nunca viu alguém se curar de Alzheimer? Não, infelizmente não é uma coisa que hoje em dia ainda não seja descrita. Nós vamos alcançar, quem sabe, a cura do Alzheimer? Já tem bastantes pesquisas com relação a isso, principalmente medicamentos, mas não existe uma luz ainda forte lá no final do túnel. E na família, existe alguma coisa que a gente possa perceber que determinado membro da família, sei lá, os mais velhos... O jovem tem Alzheimer, não? Existe uma modalidade de Alzheimer que acontece nos mais jovens. Inclusive, uma pergunta muito frequente no consultório é se alguém, o pai, a mãe, teve Alzheimer, se essa pessoa hereditariedade. Exatamente, se vai ter Alzheimer. É raro, mas existe mais ou menos uns 10% dos casos de Alzheimer que encontra-se em famílias. E esses pacientes costumam começar mais cedo, antes dos 60 anos de idade. Hoje em dia, o fator principal, se conhece que o fator principal para ter doença de Alzheimer é a idade. A partir dos 65 anos de idade, aumenta-se cada vez mais o risco de ter o Alzheimer. Bom, eu estava fazendo a pergunta quando emendei uma outra pergunta aqui, mas eu queria saber o seguinte: o que é que nos desperta assim para perceber se um determinado membro da família está precisando ir a um neuro? São algumas atitudes. Quais são essas atitudes? Exatamente. Uma das principais motivos pelos quais o paciente deve consultar ao médico, dificilmente o próprio paciente vai. Normalmente é a família quem leva no consultório. É porque está tendo esses esquecimentos. A pessoa torna-se repetitiva, fala alguma coisa como se ela nunca tivesse falado, só que já falou várias vezes a mesma coisa. Ela esquece frequentemente coisas que podem no início ser coisas sem importância, mas à medida que vai passando o tempo, vai ser cada vez mais frequente, mais intensa. A capacidade de se encontrar no ambiente, no tempo e no espaço, né? Ela se perde facilmente. E o Alzheimer, tanto quanto outras doenças, se descoberto bem antes, dá um tratamento melhor? Como é que é? Exatamente. A evolução pode ser melhor se descoberto antes, mais cedo. Por quê? Porque nós
podemos começar já um tratamento tanto farmacológico quanto não farmacológico, com medidas, colocando esse paciente num ambiente adequado, com especialistas adequados, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia em alguns casos, melhorarmos o ambiente do paciente. Eu já lhe perguntei aqui o que é que causa, né? E a resposta foi exatamente em função da própria idade que vocês têm hoje. Sim. Mas existe algo que você, por exemplo, possa fazer, possa comer, para tentar evitar que você tenha Alzheimer? Sim. Sabe-se hoje em dia que o aparecimento dos sintomas, ele é um pouco mais tardio e talvez não com tanta severidade nos pacientes que são mentalmente muito ativos. Então, aquele paciente que lê muito, aquele paciente que teve uma escolaridade alta, né, que se formou, que fez um doutorado, um pós-doutorado, que aprendeu outros idiomas. E é uma das coisas mais importantes, aprender outros idiomas. Ah, é? Então, quem fala mais de um idioma tem menos possibilidade de ter Alzheimer. Exatamente, ou ele vai se manifestar mais tardiamente. Ok, nós agora podemos falar em espanhol, ok? Perfeitamente, claro que sim. Tu já estás um pouco protegido. Pois é. Até palavras cruzadas, esses livrinhos de palavras cruzadas, Sudoku também, Exatamente. Isso aí ajuda bastante. Sudoku, palavras cruzadas, a leitura de vários assuntos. Leia um gibi, leia o jornal, leia a literatura, leia a revista de fofoca. Qualquer revista, qualquer coisa que Entre puder mais ler. variado o assunto, melhor. Bom, eu estou mais uma vez aí lembrando vocês aqui, porque já estão aparecendo perguntas pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 99918-3131. Não vai esquecer, hein? 99918-3131. A gente brinca, né? O grande, quer dizer, a gente não pode nem falar, porque toda doença, nenhuma doença é boa, né? Sim. Toda doença é ruim. Mas o Alzheimer, ele deixa a pessoa viver um bom tempo, né? Depois que ele, de repente, tiver que aparecer, aparece já mais na terceira idade. Não que seja bom, todo mundo quer um final de vida saudável e tal, né? Uhum. Mas talvez por isso se fale tanto, se faça tanta brincadeira com Alzheimer, né? Porque não dá no jovem, então isso aí é uma coisa interessante, né? Sim, realmente. O problema é esse, né? Que ele começa inicialmente de uma maneira leve, vai piorando gradativamente, mas o paciente ainda consegue fazer algumas coisas do seu dia a dia. Ele tem as habilidades motoras ainda preservadas. Mas vai chegar um momento... chega um momento que ele fica acamado, que ele não consegue engolir mais, que ele não tem mais os movimentos normais. E aí... E a morte, quando alguém morre que teve um mal de Alzheimer, a gente pode dizer que ele morreu do mal de Alzheimer, ou o mal de Alzheimer foi algo que ajudou a desencadear uma outra anomalia? Exatamente. Tem uns riscos a mais, como esse paciente pegar uma pneumonia, por exemplo, e vir a falecer por causa da pneumonia. E qualquer outro tipo de infecção, certo? Mas, por exemplo, o seu coração ele funciona normalmente. Normalmente. Né? Mas são essas complicações da condição que o paciente está que levam normalmente ao óbito dele. Muito bem. Bom, como nós temos 3 assuntos para tratar hoje aqui com o Dr. Ricardo Gutierrez, que é médico da Neurocare, né? Isso. É meu amigo Alan Zimmermann, né? Médico da aeronáutica. Você também, né? Também clinicou ou também atende pilotos? Já a gente faz a parte neurológica, o exame neurológico dos pilotos e das aeronaves. Uma pergunta que me ocorreu aqui agora. Houve um tempo que você tinha uma idade limite para aviação. Hoje não tem mais essa idade limite, né? Hoje, passando pelo exame médico, a pessoa está apta a voar. Mas e o Alzheimer, que não se detecta em sangue, nada? Se alguém está com mal de Alzheimer, está no comando de uma aeronave, que coisa? O paciente passa por uma avaliação neuropsicológica, que é a maneira mais precisa de você fazer um diagnóstico clínico, né? Mas muitas vezes, só numa consulta, você não consegue detalhar algumas coisas. Mas a neuropsicóloga
através de uns testes, ela consegue... Então aquilo que eu faço lá na aviação é neuro... É um teste quando eu passo neuropsicológico. lá, porque eu tô bem, então. Se você está pilotando, Estou pilotando, tô com a minha bem. carteira em dia, Exatamente. Tô tranquilo. O doutor Alan não ia deixar passar. Tá certo. Grande Alan Zimmermann, nosso querido amigo Alan Zimmermann. Quando o Alzheimer chega naquela... Ainda estamos falando do Alzheimer, preciso falar do AVC e ainda vamos falar do Parkinson. Mas certo. Quando o Alzheimer está naquele estágio jamais em que a pessoa já começa a ter dificuldade motora e tal, fisioterapia é algo que pode ajudar? É muito importante. A fisioterapia é muito importante porque é o que vai retardar que esse paciente fique acamado. E o mais importante, tem que procurar precocemente o médico para ser feito o diagnóstico, porque existem outras condições que podem levar a uma demência e a família achar que já a pessoa está ficando velhinha e que é normal. Não é normal a pessoa de idade ficar muito esquecida, não é normal. Alguma coisa está havendo. Então tem que ir atrás disso para fazer um bom diagnóstico. Eu vou dizer uma coisa a você, meu sogro tem 87 anos, uma lucidez impressionante. Exatamente. Isso é o normal. No entanto, teve um AVC. Exatamente. E tem parte do corpo que tem dificuldade. O senhor conhece aquele joguinho Candy Crush, né? Sim, Estão perguntando se ajuda a tirar, se ajuda a prevenir também. É que o pessoal gosta muito. O importante é variar. Ter várias atividades. Se ficar só no Candy Crush também não vai ser legal. Nós temos um vídeo explicando alguma coisa aí. Vamos ver se a gente coloca, né? Se puder falar em cima do vídeo. Isso aí, bom, que é um cérebro, eu sei. Isso. O que nós temos aí para mostrar? Um encolhimento do cérebro, né? Uma atrofia, ele fica menor, né? E existem umas placas que se depositam nele, e chama-se placas senis, né? Uma proteína beta-amiloide, ela se deposita no cérebro e acaba matando mais neurônios, certo? Existe uma outra proteína que chama hoje em dia se conhece como a proteína tau, que também ela acaba criando uma rede complexa lá e acaba também matando os neurônios. Médico também tem Alzheimer? Também temos Alzheimer, sim. Porque também vive estudando. Mas ele pode ter aquela proteção de ter estudado um pouco mais, lido um pouco mais, né, do que a média geral. Então podemos ter, mas de repente um pouquinho mais tardiamente. Doutor Ricardo Gutierrez, eu não estou nem me atrevendo a falar o nome, Badierro, é isso, né? Badierro. Doutor Ricardo Badierro Gutierrez, de Cali, Colômbia, onde nasceu, colombiano, está no Brasil. Você fez aqui na especialização em neurocirurgia do Brasil, no serviço do Dr. Paulo Neymar Filho, é isso, no Rio de Janeiro? Isso mesmo. Beleza, e está em Campinas já há muito tempo, praticando aqui, exercendo a profissão aqui na clínica Neurocar, cirurgia, não sei como é que... Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu vi um vídeo que ele me mostrou outro dia, não tenho esse vídeo aqui, abrindo o cérebro, abrindo o crânio, eu desmaiaria, não tem jeito. Vamos para o intervalo, eu volto já já, aguarde Santos, ó.